todos os amigos, mais uma vez, vizinhos, comerciantes aqui da Avenida São Pedro. Uma alegria para nós estarmos aqui na Farmalu, qual a proprietária pediu para que nós estivéssemos aqui, para realizarmos esse culto de ação de graças, o qual nós temos muito a agradecer a Deus, principalmente pela vida que Ele nos concede. Então eu quero compartilhar uma palavra de Deus nessa noite com você que nos ouve. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor. Estamos aqui, Pai, nesta noite, nesse estabelecimento da tua serva, Pai, que abriu as portas para nós anunciarmos o teu evangelho, a tua palavra na nossa comunidade, no nosso bairro. Eu sei, meu Deus, que existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder da tua palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E nós, Senhor, te pedimos apenas que nós sejamos os teus instrumentos, que nós venhamos diminuir e que tu venha crescer. Fala, Senhor, de uma forma muito clara, concisa, poderosa. Fala, meu Deus, o que precisamos ouvir, pois é o teu Espírito Santo que convence o homem de todo o pecado. Fica conosco enquanto estivermos aqui, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados, o texto vai falar a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu morava em uma cidade chamada Jericó. Para quem não sabe, Jericó é a cidade mais antiga do mundo até os dias de hoje. O seu ano de fundação, segundo historiadores, chega a ter 8.000 anos antes de Cristo. Então Jericó também era uma cidade conhecida por ser de nome a cidade das palmeiras. Jericó significa a cidade perfumada. No início da sua fundação, naqueles dias, Jericó era uma cidade fortificada. Ela tinha uma muralha que tinha 15 quilômetros quadrados de extensão. Uma cidade muito grande. As suas muralhas, elas tinham aproximadamente 12 metros de altura por 6 metros de largura. Esta cidade era muito fortificada para assim se proteger dos invasores e dos inimigos que assim tentassem invadir a cidade de Jericó. Pois as cidades do antigo mundo da Bíblia Sagrada que nos relata é que todas as cidades elas eram fortificadas, porque era comum nação querer invadir nação. Então eles tinham esse grande orgulho das suas muralhas quase que intransponíveis. Por que quase? Porque para o homem essas muralhas são sim intransponíveis. Mas para Deus, aleluia, nada é intransponível. Para Deus nada é impossível. Para
para Deus tudo é possível. Aquilo que é impossível para mim e para você, mas para aquele que está sentado no seu trono, aleluia, na morada da sua no céu, para ele todas as coisas são possíveis. Oh glória! E naqueles dias o povo de Deus, conhecido como Israel, marchava. E Deus havia dado como herança a cidade de Jericó. O líder era Josué. Só que aos olhos humanos era impossível tomar aquela cidade por causa das suas muralhas. Então os moradores de Jericó, de cima das muralhas, zombavam, aleluia, contra o povo de Israel. E Deus dá uma ordem a Josué, o líder de Israel, dizendo: manda o povo marchar, aleluia, dando 7 voltas em redor daquela cidade. Como eu disse, 15 quilômetros quadrados de extensão, uma volta por dia. Durante 7 dias Israel marchava e os moradores de Jericó zombavam. Os moradores de Jericó escarneciam, chamava aquele povo de louco. Dizia que eles estavam fazendo era inútil, mas quando completou as 7 voltas, no 7º dia, a Bíblia diz que as muralhas de Jericó caíram. Oh glória! O que eu entendo com isso? Tem gente que está olhando tu marchando, batalhando, oh glória! Tem gente que está olhando que teu esforço é em vão, a tua luta não tem como ser recompensada. Tem gente que está olhando para ti, está te chamando de louco, de inútil, de fracassado. Mas eu quero te dizer pelo poder da palavra de Deus, que se Deus te deu a ordem para marchar, aleluia, pois continua marchando, e todo o mal vai cair por terra no nome de Jesus. Oh glória! Aleluia, louvado seja Deus. Jericó, nos dias de Jesus, já não era mais uma cidade de muralhas intransponíveis, não. Jericó agora era uma cidade de oportunidades. Uma cidade onde qualquer viajante, qualquer homem peregrino de outro lugar, chegava em Jericó, tinha condição de trabalhar e prosperar. Jericó era assim. Nos dias de Jesus, Jericó se tornou a 3ª maior coletora de impostos de todo o território da Palestina. Hoje, Jericó está próximo do país chamado Cisjordânia, 27 quilômetros de Jerusalém. Naqueles dias, Jericó tinha um homem que morava nesta cidade. Como eu disse, era Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele era rico, o homem importante daquela cidade, o homem de fama, o homem que enriqueceu à custa dos pobres, dos menores e favorecidos, das viúvas, dos órfãos, porque ele era cobrador de impostos. A Bíblia vai dizer que ele era publicano, mas traduzindo ele era um cobrador, um coletor de impostos. Entenda que ele cobrava imposto dos seus próprios irmãos de nação. Por quê, pastor? Porque naqueles dias havia uma nação que dominava o mundo, o povo romano. Roma dominava, invadia as nações, e todas as nações eram obrigadas a pagar tributos para Roma. Só que inteligentemente o imperador não colocava funcionário romano, ele colocava funcionário do próprio país, o qual eles escravizavam. Então naquele momento, aleluia, o Zaqueu era judeu. E por causa dele trabalhar para o inimigo, ele passou a ser odiado. O povo odiava Zaqueu, porque assim ele cobrava impostos abusivamente. Ele não estava preocupado se o pai de família não tinha o que comer, não tinha o que calçar, não tinha o que vestir. Zaqueu não tinha piedade nem misericórdia de ninguém. O que importava para ele era dinheiro. Mas consequentemente Zaqueu não tinha amigos. Aleluia, a Bíblia não diz se ele tinha família, se ele era casado, se tinha filhos. Mas a Bíblia faz questão de frisar que ele era rico e chefe de todos os cobradores. Com certeza morava em uma belíssima casa. Trazendo para hoje, deveria ter muito carro
luxo, carros que ultrapassam, aleluia, a condição financeira de qualquer cidadão. Zaqueu tinha dinheiro, mas por causa do dinheiro ele era odiado. E a Bíblia me permite pensar que de repente, ele querendo vir aqui na Farmalu comprar um remédio, e ele por ter se tornado inimigo do povo, a farmácia não abria as portas para ele. Para você, ninguém vende remédio aqui. Eu imagino ele tentando comprar um presente aqui na Clara Presente, mas aí a Clara Presente também fecha a porta. Você não é bem-vindo aqui. Eu imagino ele tentando comprar um pão na panificadora, aleluia, aqui no açougue comprar carne, aqui na Rosa e Calçados tentando comprar um sapato, e o proprietário dizendo: aqui você não entra, aqui você não é bem-vindo, porque você é inimigo. Até então, Zaqueu não se incomodava com isso, por não ter amigos, por não ser considerado por ninguém, porque Zaqueu achava que o dinheiro dele era tudo. Mas chega um tempo e o dinheiro já não vai suprir mais a necessidade. Vai chegar um tempo que o dinheiro não compra a alegria, não compra a paz, não compra a felicidade. O dinheiro, aleluia, já era o maior amor que Zaqueu tinha. Era um homem avarento, preso somente ao seu dinheiro, não estava preocupado com ninguém. Mas chega um tempo, aleluia, que ele começou a sentir falta de amigos, de pessoas. Ele começou a pensar que poderia ter uma bela família, mas por ter se tornado inimigo da nação, isso era quase que impossível. Eu imagino ele tentando ir para a igreja, aleluia, e a igreja também fechando as portas para Zaqueu. E é isso que acontece com pessoas que apenas têm o seu objetivo próprio, o seu orgulho próprio, a sua vaidade, aleluia, a sua avareza, e ela começa a receber desprezo até de familiares. Zaqueu estava nesse dilema. Eu imagino ele de manhã cedo indo trabalhar na alfândega sobre a sua mesa, cobrando impostos, não aliviando para ninguém, tomando tudo que a pessoa tinha, porque tinha que ser paga aquela dívida. Mas isso, ele entendeu que já não trazia mais felicidade. Zaqueu agora buscava soluções, respostas para o seu problema. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, oh aleluia, está entrando na cidade de Jericó. Aleluia. Eu entendo que não existe lugar aonde Jesus não possa ter acesso. Não existe obstáculos e nem barreira que impeçam de o Senhor Jesus chegar. Aleluia. Jesus entra em Jericó porque ele tem um encontro marcado, aleluia, com Zaqueu. E Jesus adentra a cidade. E a Bíblia vai dizer que há um alvoroço na cidade, porque quando Jesus chegava, havia multidões que o acompanhavam. Quando ele chegava, nada mais ficava quieto, era um barulho, porque as pessoas sabiam que através de Jesus tinha cura, aleluia. As pessoas sabiam que através de Jesus tinha milagre, tinha pão, tinha água, tinha libertação. Pessoas que estavam possessas por espíritos malignos eram libertas pela autoridade da sua palavra. As pessoas sabiam que leprosos eram sarados pelo Senhor Jesus, cegos voltavam a enxergar, paralíticos andavam, surdo ouvia e mudo falava. Então quando Jesus chegava no ambiente, nada mais ficava do mesmo jeito. Eu preciso repetir isso aqui, porque tem pessoas que duvidam da presença excessiva, ou melhor, do poder do Espírito Santo na pessoa de Jesus, quando ele adentra em um lar, quando ele habita na vida da pessoa, tudo muda. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se a pessoa está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram,
e tudo se fez novo. Oh, glória! Zaqueu queria viver experiências. Eu imagino talvez ele orando no quarto dele, dizendo: Deus, me dá uma solução. A que ponto eu cheguei? Eu cheguei no fundo do poço. Eu só dei atenção para minhas vontades, para o meu querer. Eu só foquei trabalho. E eu quis chegar, não quis saber se eu ia passar por cima de pessoas, de inocentes, de desfavorecidos. O objetivo dele era chegar. E eu imagino Deus visitando ele, e ele naquele momento tendo um particular com Deus. Aleluia, e Jesus entrando na cidade. Oh, glória! Tem pessoas que olham para ti e dizem que você não é digno, que Deus não está nem aí para a tua oração. Mas eu quero te dizer que Deus resiste um coração soberbo, mas um coração humilde, aleluia, Ele não resiste. Zaqueu poderia ser o que fosse, poderia estar todo errado, cheio de pecados, cheio de erros, cheio de crime talvez. Mas quando ele olhou para o céu, quando ele lembrou que quem poderia resolver o problema dele era Jesus, aí Deus inclina os ouvidos para ouvir a oração de Zaqueu. Oh, aleluia! Jesus está entrando. E Zaqueu então vê o barulho, o alvoroço, pergunta, eu imagino isso. E quem nem cumprimentava Zaqueu, na hora esquece do ódio, da raiva que tinha por ele, vai dizer: é Jesus o Nazareno que está entrando na cidade. Oh, glória! Jesus está passando hoje aqui na Avenida São Pedro, aleluia. Estava passando pelos comércios, pelos comerciantes, para te dizer que tem promessa a ser cumprida, tem algo grande a ser entregue da parte dele, aleluia. Jesus está passando hoje aqui na Avenida São Pedro. Oh, glória! Aleluia, louvado seja Deus. Zaqueu então se apressa. Ele disse: eu preciso ver Jesus. Oh, aleluia. Isso é muito importante nós frisarmos isso. Porque tem gente que tem tanto dinheiro, e só tem dinheiro, não tem paz, não tem alegria. A mesa está farta de tudo e mais um pouco, mas não tem ninguém para dividir aquele banquete. Talvez esteja até desenganados pelos médicos, mas o dinheiro não pode comprar saúde. Zaqueu entendeu isso, e é por isso que ele fica desesperado e diz: eu quero conhecer Jesus, eu preciso ver Jesus. Eu não sei quem ele é e nem como ele é, mas eu preciso e quero ver Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que havia uma multidão, e isso o impedia de chegar até Jesus, porque, segundo a Bíblia, ele era de baixa estatura. A Bíblia não diz a altura exata, mas diz que ele era de baixa estatura. Então, podemos imaginar que talvez fosse um anão, ou sofresse de nanismo, e a multidão era um grande obstáculo para assim ele ver Jesus. E existem multidões que têm se levantado entre você e Deus, aleluia, multidão de falsas amizades, multidão de prazeres mundanos, de bebidas, de drogas, de vícios, da prostituição, aleluia, da idolatria, multidão que tem te afastado da presença de Deus. Talvez o trabalho exagerado que você vive, que o tempo todo você quer comprar, você quer conquistar, você quer ter, quer vencer, mas se esquece que se Deus não te der saúde, aleluia, se Deus não te fortalecer, se Deus não abrir portas, você não conquista nada. Oh, glória! Zaqueu viu a multidão e ele pensa: eu já sei o que eu vou fazer. Ele vem longe, ele vai passar por aqui. Ele viu uma árvore, uma figueira brava, e ele sobe: vou ficar aqui em cima, porque Jesus vai ter que passar por aqui e eu vou ver ele. Aleluia! Zaqueu disse: eu sei que ele vai passar por aqui. Isso é maravilhoso, irmão. Quando você tem a certeza
que Jesus está no controle da tua vida e que a qualquer momento Ele vai chegar, vai fazer a obra, vai fazer a mudança, aleluia, vai libertar aquele que você tanto tem orado, tanto tem pedido, vai curar, aleluia, vai restituir, oh, aleluia. E ele sobe naquela árvore. E a multidão vem se aproximando. Isso é interessante, irmão Eliel. A multidão vem se aproximando. Eu fico imaginando ele naquela árvore, a multidão passando e ele procurando Jesus, não sabia quem era. E ele olhava, mas quem será? Como ele deve ser? Eu não consigo, eu não sei quem ele é. E de tanto ele olhar, sem perceber, Jesus estava debaixo da árvore, olhando para ele. Oh, glória! Glória a Deus! Isso é lindo. Porque existem pessoas que estão tão desesperadas, estão procurando Deus aonde Ele não está. Estão procurando no mundo dos bares, conforto, consolo. Está tão decepcionado, está tão ferido, que vai procurar Deus aonde Ele não está. E eu quero te dizer que muitas das vezes Jesus está te olhando bem na tua frente, aleluia, olhando para ti, esperando apenas que você desperte e entenda que Ele está adiante de você. Zaqueu olhava para um lado, para o outro, não enxergava. Mas como Jesus tinha um encontro com ele, aleluia, Jesus vai chamá-lo. Ei, Zaqueu, aleluia, eu vou repetir. Ei, Zaqueu, tu que ouve, tu que me procuras, tu que está me procurando em lugares errados, eu estou aqui, Zaqueu, oh glória. Jesus fala, ei, Zaqueu. Jesus está falando para os Zaqueus do século 21. Eu estou aqui. Você está me procurando em lugares errados, mas eu estou aqui diante de você. Aleluia, louvado seja Deus. E quando Zaqueu escuta Jesus chamar, ele olha para baixo. Isso é tão interessante, irmão Márcio, porque você não vai encontrar na Bíblia Jesus se oferecendo para entrar na casa de ninguém. Isso me chamou a atenção. Geralmente ele era convidado, irmão Eliel. E ele diz em Apocalipse capítulo 3 que ele está à porta e bate. Mas é você que tem que abrir a porta e convidar ele para ele entrar. Porque se ele entrar, ele vai mudar a tua história, vai fazer morada. Ele não quer entrar obrigando você a aceitá-lo. Não, nós aceitamos ele porque nós o convidamos para morar na nossa vida, na nossa casa. Embora ele já houvesse nos escolhidos, mas é necessário um posicionamento. Então ele olha para Zaqueu. Zaqueu, meu filho, tu quer falar comigo, Zaqueu? Tu está me procurando? Tu quer me conhecer, Zaqueu? Tu quer saber verdadeiramente quem eu sou? Então desce depressa, Zaqueu. Sabe o que eu entendo com isso? Que tem gente que tem postura, posição, autoridade, cargos elevados e quer que Deus esteja sujeito à sua vontade. Quer receber bênção, mas não tem coragem de se humilhar. Mas Jesus diz nessa noite, quer me conhecer? Não é subindo, é descendo. Oh, glória! Para me conhecer tem que descer, tem que estar aqui embaixo, se humilhar na minha presença. Subindo você não vai me ver, subindo é com as tuas próprias pernas. Mas se quiseres me conhecer, tem que descer. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz que Zaqueu dá um salto, aleluia, daquela árvore. Ele salta com tanta alegria, porque Jesus diz para ele, hoje, Zaqueu, me convém que eu vá entrar na tua casa. Oh, glória! Hoje convém de Jesus estar na tua casa, hoje. Hoje convém Jesus entrar no teu estabelecimento, hoje. Oh, glória! Mas é necessário você descer, porque Ele quer ir na tua casa.
Ele quer mudar a história, Ele quer fazer a mudança, não só na tua vida, mas de toda a tua parentela, da tua família, no teu casamento. Só Ele pode abrir porta, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, pode tentar, ninguém abre, aleluia. Quando tudo parece que vai dar certo, se Ele não tiver no negócio, vai dar tudo errado. Mas aquilo que tem tudo para dar errado, se Ele tiver no negócio, vai dar certo. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Zaqueu desce com alegria. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. E ele prepara um jantar, uma refeição. Ele teve a alegria de receber Jesus. Ele não quis comprar nada e não ofereceu nada em coisas materiais para Jesus, porque ele já queria se desprender daquilo que atrapalhava ele. Mas aquela multidão que apareceu como obstáculo foram os primeiros a criticar. Jesus vai na casa desse ladrão, ele vai na casa desse corrupto, ele vai na casa desse daí, que subtrai dos pobres. Como é que pode isso? Se ele diz que ele é o Cristo, se ele é o Messias, por que ele vai na casa desse indigno? Nós temos essa mania de querer julgar as pessoas, de nos achar melhor, mas todas as vezes que nós nos comportamos assim, nós nos tornamos piores do que aquela pessoa. E eles criticam, e eles comentam, e eles começam a reclamar. Mas entenda que Jesus não veio para os bons não, meu irmão. Foi para os doentes, aleluia. Jesus não veio para aquele todo certinho, Ele veio para aquele que é errado, sim. Olha nós aqui, você pensa que nós nascemos dentro do céu? Não, nós fomos gerados em pecado. Vivemos aqui no mundo de pecado, mas não somos escravos do pecado. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para nós, assim como olhou para Zaqueu, e nós o aceitamos. E Ele nos aceitou, nos chamou, e hoje nós somos, aleluia, nova criatura. Ele não veio para quem se acha certo demais, Ele não veio para quem pensa que é bom, para quem é intelecto superior, para quem tem nível superior, não. Ele veio para o mentiroso, Ele veio para o bêbado, Ele veio para o ladrão, Ele veio para o mentiroso, Ele veio para aquele que ninguém confia, aleluia. Ele veio para aquele desacreditado. É para essas pessoas que Ele veio. Sabe por quê? Porque Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Esse é o Jesus que a gente serve. Ele troca as coisas certas pelas coisas que não são. Oh glória! Ele pega exatamente os fortes para bater, aleluia, usando os fracos. É assim que Ele faz. Jesus muda o quadro, muda a história. É por isso que ninguém entende. Como pode um bêbado, como pode um traficante, um ladrão, agora quer ser certo, agora quer ser santo? Não, meu irmão, não se trata de querer ser, e sim porque Jesus está no controle das nossas vidas, e se Ele estiver, aleluia, tem transformação, tem mudança. Aleluia. Jesus entra na casa de Zaqueu, embora o barulho e a reclamação do povo. E naquele momento Zaqueu abre o seu coração. Zaqueu vai dizer: Senhor, eu tenho vivido de uma maneira muito errada, enriqueci de uma maneira fraudulenta. Mas sabe o que eu vou fazer hoje, Jesus? Oh, aleluia! Eu vou vender todos os meus bens, eu vou dividir aos pobres, e aqueles que eu roubei, aleluia, aqueles que eu subtraí exageradamente, para esses eu vou devolver 4 vezes mais. Oh glória! O que eu entendo com isso? Que é alguém que realmente reconhece o seu erro, reconhece os seus pecados, reconhece que precisa de mudança, mas ele sabia que sozinho não mudava, ele precisava de Jesus. Mas tem gente que quando nós lançamos o convite, quer aceitar o Evangelho, aceitar a salvação através de Cristo, a pessoa abre a boca: não estou preparado,
Não, eu preciso parar disso, largar aquilo, deixar isso. Deixa eu te falar, você nunca vai conseguir mudar sozinho. Mas se você der oportunidade, Jesus muda a história. Olha Zaqueu. Zaqueu sabia que sozinho não conseguia. Mas quando ele dá legalidade, ele quer conhecer a Cristo, já foi o primeiro passo. E aí ele começa a renunciar à riqueza, aquilo que atrapalhava o relacionamento dele com Jesus. E ele diz: Senhor, eu vou dividir, Senhor. E quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais, Senhor. Oh, glória a Deus. E Jesus vai falar com grande alegria. Hoje, olha que Jesus falou. Hoje teve salvação nessa casa. Eu vou repetir isso aqui. Jesus falou olhando para Zaqueu e para os servos dele, dizendo: hoje teve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se encontrava perdido. É por isso que eu disse e repito: Jesus não veio atrás de bons, ele veio atrás de quem está perdido na beira da estrada, na beira do caminho, jogado em uma sarjeta, aleluia. Quem sabe preso em uma boca de fumo. Oh, meu Deus querido, quem sabe aquele que não consegue se libertar da bebida, dos vícios, das drogas, e já está entregue, que a família mesmo já abriu mão, que a família disse: esse não tem mais jeito, só a morte. É para esses que Jesus vem, para mudar a história, mudar o quadro. Então teve salvação naquele lar. Quem não acreditava, agora vai ver o poder de Deus. Quem zombava, vai ver a mudança. Quem disse: esse aí, só a sepultura, agora vai ver o poder do Espírito Santo nesta pessoa. A mudança que era necessária só foi possível porque Zaqueu aceitou a Jesus e disse: Jesus, entra na minha casa, Jesus, faz morada, faz um milagre em mim, muda a minha história, muda tudo de lugar, Senhor. Tira de mim o que não te agrada, Senhor. Me afasta, Pai, daquilo que é impuro aos teus olhos. E Jesus disse: hoje teve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ainda dá tempo, meu querido. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei se você se encontra em uma vida de humilhação, de desprezo, talvez da tua própria parentela, talvez no teu local de trabalho, o ambiente não está bom, as pessoas te olham como uma pessoa negativa, mas eu quero te dizer que ainda tem esperança para você. Basta você tomar o primeiro passo e aceitar Jesus. Talvez Zaqueu, o tanto dinheiro que tinha, irmão, ele dissesse: aqui nessa cidade eu não fico mais, eu vou me embora. Esse povo aqui, não faço questão da amizade deles, só querem meu mal, planejam a minha morte. Com tanto dinheiro ele poderia ir para onde ele quisesse, para o sul do país, para a Europa, trazendo para hoje. Mas Zaqueu ficou naquele lugar. E o que eu entendo com isso? Que quando Deus for te honrar, Ele vai te honrar onde tu mora. Aleluia! Tu não precisa mudar de bairro, tu não precisa mudar de cidade, tu não precisa mudar de país para Deus te honrar. Não, Ele vai te honrar aonde tu mora, para que todos aqueles vejam o quanto Deus agora é na tua vida. Oh, glória! Permaneça onde Deus te colocou. Apenas se arrependa da sua vida de pecado. Volte enquanto há tempo. Ainda dá tempo para você se reconciliar com Jesus. Eu quero orar pela tua vida. E aqui eu encerro. Eu sei que a mensagem chegou em algum coração. Porque, embora a multidão seguisse a Jesus, mas o foco de Jesus não foi a multidão. Não.
O foco de Jesus foi uma pessoa, Zaqueu. E quem sabe você não está vivendo como Zaqueu. Oh, aleluia! É para ti esta mensagem, para te dizer que ainda tem esperança sim, que não está nada acabado. Se Jesus estiver no controle, aleluia, se tu deixar Jesus tomar a direção da tua vida, eu te garanto que há transformação, que há salvação, que haverá cura, que haverá bênção, que haverá libertação, que a tão famosa prosperidade que pregam também virá. Eu quero orar por você. Você onde você estiver, glória a Deus. Se você sentiu o desejo no seu coração de querer conhecer a Jesus como Zaqueu quis, todas as possibilidades eram negativas para Zaqueu. Se olhássemos para a vida errada de Zaqueu, não seria possível. Talvez digam para ti, aonde que Deus vai dar atenção para você? Você não vale nada. Olha para Zaqueu. Se teve oportunidade para Zaqueu, para ti também tem. Eu quero orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Querido Deus, que a tua palavra possa cair em um coração, uma terra fértil, para que assim possa germinar e dar frutos. Pai, visita aquele que muitos já apontaram o dedo, que disseram que ele não ia dar certo, que ele é um derrotado, que ele é um projeto, um plano falido. Mas eu sei, Senhor, que o único que inverte em projeto falido se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Ah, querido Deus, visita ele nesta noite. Que ele possa receber o conforto, o toque do Espírito Santo. Talvez ele ou ela pensou tirar até a própria vida, mas Espírito Santo vai lá nesse quarto, neste leito, nesta cama, nesta loja, nesse estabelecimento, nesse carro que está passando, na moto, nos ônibus, aleluia, nos aplicativos. Querido Deus, visita aquele que está angustiado e desesperado, rejeitado por tudo e por todos. Pai, fala ao coração dele que ainda há esperança, que ainda há transformação, que ainda há liberdade, que ainda há salvação. Pai, seja feita a tua vontade hoje, querido Deus. Muito obrigado pela vida, Pai, da tua serva, que abriu o estabelecimento, Pai, para estarmos aqui até este horário, anunciando a tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra não volta vazia, Pai. Abençoa a vida dela, a sua família, o seu casamento, Senhor, o seu trabalho. Prospera mais e mais a vida da tua serva, Pai. Aleluia, que ela continue dando testemunho do teu evangelho, o qual ela aceitou, Pai, e hoje ela pertence a ti, meu Deus. Ela é propriedade tua. E o Espírito Santo habita na vida dela e no meio dos seus familiares. Pai, muito obrigado. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia.